Oi, meus amores, tudo bom? Vamos começar a nossa aula de hoje falando um pouco mais sobre bactérias. Quando eu falo sobre bactérias, quando vocês escutam essa palavra, o que que vem à mente de vocês? Me digam aí, o que que vocês lembram quando alguém fala sobre bactérias? Quando eu faço essa pergunta, a maioria dos alunos respondem que bactéria significa doença, que bactéria está relacionada a algo sujo, né? Onde não tem muita higiene. Só que não é bem assim, gente. As bactérias, 95% das bactérias são bactérias do bem. Apenas 5% que são as causadoras de doenças. Então, nessa aula de hoje, nós vamos estar aprendendo um pouco mais sobre as bactérias, as características, sua reprodução, a sua alimentação e o seu tipo celular. Bactérias e doenças associadas. O reino Monera, ele vai se dividir em dois filos, tá? Que é o filo Cisofita, que é o filo das bactérias, o filo Cianofita, que são os filos das cianobactérias, ou as cianofícias, ou também a gente pode mais conhecida, tá? Popularmente mais conhecida, como as algas azuis. A palavra bactéria, ela vem do grego bactéria, que significa bastão. Elas são encontradas, gente, em todos os ambientes da Terra. Se tem um ser vivo que é encontrado em todos os tipos de ambientes do planeta, esse ser é chamado de bactérias. Essas bactérias também, elas são seres microscópicos. O que significa dizer isso? Que elas são muito pequenas, tá? Elas são diminutas. A gente só consegue observar as bactérias através de um microscópio. E a maioria apresenta reprodução assexuada, que mais na frente eu vou estar explicando que tipo de reprodução é essa. As bactérias, ela vai se dividir em dois grupos, tá? Que são as arqueobactérias e as eubactérias. As arqueobactérias, ela está dentro do grupo das árqueas. Elas são bactérias, é um grupo mais primitivo, tá? Elas vivem em meios hostis, e como fontes termais, água salgada, pantos e regiões vulcânicas. São aqueles seres, gente, que vivem em aqueles ambientes que nenhum outro ser consegue sobreviver, somente esse grupo, que são as arqueobactérias, tá? Então, são aqueles ambientes hostis, ou lugares muito quentes, tá? Ou lugares muito frios, ou em regiões vulcânicas, como tá falando aqui, ó, no slide, tá? Região muito quente, são onde esses seres vão estar habitando. E já as eubactérias, elas vão ser mais bem numerosas, tá? E atuais. Nós vamos ter dois tipos das eubactérias, no caso, aqui, ó, igual tá mostrando aqui na imagem, tá? Um exemplo aqui de eubactéria, que é a Escherichia coli, desculpa. E as arqueobactérias são essas aqui, ó, tá? Que aqui é um exemplo que elas estão aqui, ó, elas foram isoladas aqui na placa de Petri, tá? De uma água salina lá do Ceará. Quais são as características dessas bactérias? Elas são unicelulares. O que significa dizer isso, gente? Que elas possuem uma única célula. Elas são seres procariontes, né? Elas possuem célula procarionte. O que são seres procariontes? Seres procariontes, como eu expliquei na aula passada, né? São aqueles organismos que possuem célula procarionte, que não vai ter uma membrana envolvendo o núcleo, tá? Como é o nome dessa membrana? Carioteca ou envoltório nuclear. Então, elas são consideradas seres procariontes, né? São seres mais primitivos, são seres mais simples. Elas podem ser tanto autótrofas ou heterótrofas, tá? Algumas conseguem produzir seu próprio alimento, e as heterótrofas não conseguem produzir seu próprio alimento. Elas precisam de se alimentar de outra forma, né? De outra forma. As bactérias, elas têm a capacidade, gente, de se formar colônias, né? O que são colônias? Elas estão sempre se multiplicando rapidamente e elas conseguem sobreviver, né? Elas têm essa capacidade de estar sempre em conjunto, né, com outras bactérias. Então, elas sempre, ó, igual está aqui na imagem, ó, sempre vão estar formando
colônias, né? Elas sempre vão estar agrupadas uma nas outras. E elas são encontradas, como eu já falei no início, em todos os tipos, todos os ambientes possíveis do planeta, tanto no solo, no ar, na água e em todo o nosso organismo. Aqui, vamos começar a falar agora um pouco da morfologia dessas bactérias, tá? Como que o que se tem em uma bactéria, do que ela é formada, né? Quais são as estruturas que tem uma bactéria? Vamos começar primeiro pela cápsula, tá? A cápsula, gente, é essa aqui, ó. Essa fórmulazinha aqui, mais essa cor aqui, ó, amarela, tá? Vai ser a cápsula, que vai estar aqui, ó, mais na superfície dessa bactéria. A cápsula, primeiro, ela vai ser formada de glicocálice, tá? Que é uma substância polissacarídica, que vai ser produzida lá no citoplasma e vai ser secretado na superfície dessa célula. Quais são as funções dessa cápsula, né? Dessa estrutura aqui? A cápsula, gente, ela vai impedir que a célula seja fagocitada por células de defesa. O que é isso, professora? É quando nosso organismo ele entra em contato com uma bactéria patogênica, né? Uma bactéria que causa doença. Aí as minhas células de defesa vão lá e engloba essa bactéria, né? Fagocita essa bactéria para tentar matar essa bactéria. As bactérias que têm cápsula, tá? Vai ser mais difícil acontecer essa bactéria ser fagocitada. Por quê? Porque ela tem cápsula e essa cápsula vai servir, gente, como proteção para essa bactéria, tá? Nem todas as bactérias têm cápsula, algumas têm, outras não têm cápsula. Outra função também da cápsula é promover a adesão das bactérias em diferentes substratos, dentes humanos, trato respiratório, mucosa intestinal e etc. Então, é como se a cápsula também servisse como cola, tá? Ela vai servir como uma aderência para essas bactérias se fixar em substratos, tá? Dentro do nosso organismo. Outra função da cápsula, proteger as bactérias contra desidratações e choque mecânico, né? A cápsula vai servir para proteger a bactéria de perda de água e também de choques mecânicos, né? De impactos. Então, a cápsula, ela tem várias funções para uma bactéria, mas a principal, a mais importante de uma cápsula, uma bactéria, vai ser simplesmente proteção para essa bactéria. As fímbrias. As fímbrias são essas estruturas aqui, ó, parecida com cabelo, né? Parecida com cabelinhos. O que são essas fímbrias? São apêndices que estendem da membrana plasmática, passando pela parede celular e cápsula, emergindo para o meio externo. As fímbrias podem ocorrer em toda a superfície da célula. Qual é a função dessas fímbrias? Fixar as bactérias ao substrato em outra célula. Ou essas fibras aqui também vai ser como se fosse vai ser fundamental para as bactérias se fixar, tá, a outras células, né? Quando ela tá lá caminhando na corrente sanguínea, ela encontra uma célula hospedeira, vai lá e as fibras ajudam nessa fixação dessas bactérias. Outra função também das fibras, gente, elas costumam trocar material genético também com outra bactéria, tá? Então, aqui, ó, através dessas fibras, vai ocorrer aí essa troca de material genético de uma bactéria para outra bactéria. A pile, né? O que significa, o que são essas piles e quais as funções dela? A pile, existe a pile, chamados também de piles sexuais, tá? Eles são mais longos, igual aqui, ó, tá nessa estruturazinha aqui. Aqui é cheio de fibras, ó. Só que vai ter a pile também, que a pile é essa estruturazinha aqui, ó, mais alongada. Eles são mais longos que as fibras, havendo um ou dois por célula, tá? Então, dependendo da célula, vai ter uma nessa região aqui, outra nessa região aqui, ou uma aqui, outra na lateral. Ou elas vão ser paralelas, tá? Aqui, ó, nessa região aqui, ou também podem ser aqui nessa região. Ou também vai ter bactérias que vai ter somente uma fibra, uma pile, tá? Vai dependendo aí de bactéria para bactéria. Qual é a função dessa pile? Vai ser responsável
pela ponte citoplasmática que permite a transferência de informação genética durante o processo de conjugação, tá? Então, lá no processo de conjugação, que é um tipo de reprodução das bactérias, a pile também ela vai estar responsável por estar trocando, ó, esse material genético, né, essa informação genética de uma bactéria para a outra. Os flagelos. Quais são as funções dos flagelos, né? Primeiro, eles vão ser responsáveis pela locomoção dessa bactéria, tá? Pelo deslocamento dessas bactérias, ó. Aqui está um exemplo de flagelo nessa bactéria aqui, ó. Ela vai estender a partir da membrana celular, passa pela parede celular e atinge a região externa. O número de flagelo ele é bastante variado entre as células, tá? Ela vai variar bastante. Tem bactéria que só tem um flagelo, tem bactéria que tem vários flagelos aqui, ó, só nessa região. Tem bactérias que tem 2 flagelos, ó, um saindo dessa região aqui, outro dessa outra região. E tem bactérias que vai ter milhares de flagelos, tá? Vai ser aí a diferença de um tipo de bactéria para outra bactéria. Eles são formados, tá? Por uma proteína denominada flagelina e não provém do centríolo como os flagelos de células eucarióticas, tá? Então, a principal função do flagelo vai ser para a locomoção dessa bactéria. Lembrando que uma bactéria ela pode ter tanto um flagelo como vários flagelos aqui, ó, ao redor da sua superfície, tá? Do seu corpo. Agora vamos falar um pouco da parede celular. A parede celular ela fica um pouco abaixo da cápsula. A parede, como a cápsula é essa região aqui, a parede celular é mais aqui, ó, mais para dentro. É o envoltório semirrígido composto por peptidoglicanos e responsável pela forma e proteção da célula bacteriana. A, a parede celular ela vai servir para a bactéria também, vai ter função como proteção também. Ela serve, gente, até mesmo para estar protegendo a bactéria contra os antibióticos, tá? Contra o efeito dos antibióticos. Vai dar para a bactéria, vai deixar a bactéria bem rígida, né? Vai deixar ela bem protegida, bem rígida. E uma das principais mesmo funções da parede celular vai ser a proteção, viu, dessa bactéria. Agora vamos falar um pouco da membrana celular. A membrana celular já fica mais para dentro ainda, tá? Ó, primeiro a gente tem a cápsula, que vai estar mais na superfície. Logo em seguida, a gente vai ter a parede celular e mais adentro ainda a membrana celular. Lembrando que parede celular é diferente de membrana celular, tá? A membrana celular, ela é lipoproteica, semelhante às membranas dos organismos eucariontes, tá? Essa membrana celular, ela vai ser composta, parecida também com os seres eucariontes, com a célula eucarionte, tá? Vai ter tanto proteína quanto lipídios também na sua formação. Aí, quais as funções dessa membrana celular para a bactéria? Proteção, tá? Transporte seletivo de nutrientes. O que é isso, professora? Ela vai, gente, escolher, ela vai seletar o que vai entrar e o que vai sair de dentro dessa bactéria. Síntese de componentes da parede celular, secreção de enzimas digestivas, tá? Lá na membrana celular que vai acontecer essa secreção. Respiração celular também, ó. Na bactéria, na sua membrana celular, vai ter uma estruturazinha chamada de desmossomos. Esse desmossomo vai ser responsável pela respiração celular. Já que as bactérias não têm mitocôndrias, né, que as mitocôndrias lá nos seres eucariontes vão ser responsáveis pela respiração celular, as bactérias não vai ter essa organela, tá? Quem vai fazer essa respiração celular vai ser lá na membrana celular através dos desmossomos. É na membrana celular também que vai estar ancorado tanto os flagelos, como as fímbrias e a pile também. Vai armazenar pigmentos e enzimas da fotossíntese nas cianobactérias, tá? Nas algas azuis. Vamos falar agora do citoplasma. O citoplasma é toda essa região aqui, ó, que está dentro da bactéria. Essa região aqui na cor branca. Citoplasma vai ser sinônimo de aloplasma, citosol, que é praticamente a mesma coisa. Possui de 4/5 de água a 1/5 de substâncias dissolvidas ou em suspensão, proteínas, carboidratos, lipídios, íons, etc. Tá? Do que é formado esse citoplasma da bactéria? Vai ter água, tá?
E vai ter outras substâncias também, como as proteínas, carboidratos, lipídios, íons, dentre outros. Tudo que é essencial para um ser vivo vai estar acoplado, tá? Vai possuir dentro do citoplasma. E dentro do citoplasma também vai ter uma organela chamada de ribossomos. Ribossomo, gente, vai ser a única organela presente em uma bactéria, tá? A função dos ribossomos é sintetizar a proteína, produzir proteína para essa bactéria. Então, quando se pergunta, tem organelas em uma bactéria? Organelas não, só tem apenas uma, tá? Uma única organela, que vai ser quem? Os ribossomos, que vai ser responsável por sintetizar a proteína. Só também, dentro do citoplasma, além dessa organela, vai estar contidos plasmídio, o cromossomo e o circular único, que é a região onde está aqui, ó, o DNA, tá? Em nucleóide, tá? Que é o DNA circular aqui dessa célula. Nucleóide, que é nessa regiãozinha aqui, ó, como se parece um macarrãozinho enrolado, né? Aqui, essa região, gente, é como se fosse o núcleo dessa bactéria. Só que as bactérias não possuem núcleo, tá? Ela vai ter essa região aqui chamada de nucleóide. Por serem organismos procariontes, as bactérias não possuem um núcleo delimitado por membrana nuclear carioteca, como eu já falei no início. Ao invés de núcleo, as bactérias apresentam uma região citoplasmática onde se encontra o DNA bacteriano, que vai ser o cromossomo circular dessa bactéria. Não estão presentes nas células bactérias proteínas e histonas, nucleolo e nem carioteca, tá? A carioteca vai ser aquela membrana que vai envolver aqui o núcleo. Então, o DNA da bactéria fica solto aqui, ó, no citoplasma, tá? Ele fica livre aqui no citoplasma. Ele não vai ter essa membrana que vai estar envolvendo aqui esse núcleo. Temos agora os plasmídeos, né? Que é um pequeno DNA extracromossômico, pois não se conecta ao cromossomo principal e se replica independentemente. Possui cerca de 1 a 5% do tamanho do cromossomo bacteriano e pode conter gene para diversas atividades. Quais são as principais funções? Os plasmídeos é como se ele fossem fragmentos, né? Pedaços de DNA que tem ali no citoplasma dessa bactéria. Eles vão apresentar genes que conferem resistência a diversos antibióticos, tá? Ele vai proteger as bactérias dos antibióticos, apresentam genes responsáveis pelas sínteses de toxinas e apresenta genes que codificam enzimas que ativam a degradação de carboidratos e substâncias exóticas, como tolueno, a cânfora, hidrocarbonetos e do petróleo. Só também que as bactérias, ela tem a sua classificação de acordo com a sua forma, tá? De acordo com a forma, elas vão receber nomes especiais. Ó, nós temos a forma de cocos, tá? Que tem essa formazinha aqui, ó, arredondada, né? Como se fosse esferas. Temos essa forma aqui, ó, de bacilos, tá? Que são bactérias que têm a forma de bastonete, tá? Ó, essa forma aqui mais de bastão. E tem as vibriões, tá? Que tem essa forma aqui, ó, como se fosse uma vírgula. Tá vendo? Ó, observam aqui na imagem. Essas que têm a forma de vírgula são conhecidas como vibriões. E tem os espirilos, tá? Que tem essa formazinha aqui, ó, parece uma cobrinha, né? Que tem a forma de espiral. Então, a sua classificação também vai de acordo com a sua forma, tá? Nós temos a forma cocos, que é essa forma arredondada. Bacilos, que já é essa forma aqui, ó, parecendo mesmo um bastãozinho. Os vibriões, que já tem essa forma aqui, ó, como se fosse uma vírgula. E o espirilo, que é essa fórmulazinha aqui mais espiral, que parece uma cobra, uma cobrinha. A reprodução das bactérias. Como que acontece a reprodução das bactérias? Primeiro, gente, as bactérias, elas têm a capacidade de se reproduzir rapidamente, tá? Elas, em poucas horas, elas conseguem se multiplicar muito, muito rapidamente. Em questão de horas, elas têm muitos descendentes. Na literatura fala que a cada 20 minutos as bactérias elas estão se dividindo, tá? Elas estão ali se reproduzindo rapidamente. Em apenas 24 horas, apenas 5 textilhões de novas bactérias. Então, imaginem vocês
que a cada 24 horas nós temos 5, 6 trilhões de novas bactérias no nosso organismo. Olha o tanto que elas conseguem se multiplicar rapidamente. Por isso que as doenças bacterianas, elas são tão graves, né? Porque elas se multiplicam muito rápido e a maioria das vezes os sintomas até demoram a aparecer, né? E quando o sintoma aparece, que vai tratar dessa doença, já o organismo já está infectado, infestado dessas bactérias. Como que se dá a reprodução dessas bactérias? De forma assexuada ou de forma sexuada? A forma assexuada vai ser por bipartição, tá? Ela não vai precisar de outra bactéria. É como se eu pegasse uma folha de papel e partisse ao meio e vai estar lá 2 bactérias, tá? Assim é que se dá a forma assexuada por bipartição, que é a divisão binária, tá? Vai se dividir em 2 bactérias do mesmo jeito, como se uma bactéria fosse partida ao meio e desse origem ali a 2 bactérias. E a reprodução sexuada, que é a conjugação, transformação e tradução. Aqui está o exemplo da bipartição, tá? Da reprodução por bipartição, que é a reprodução assexuada. Aqui está a bactéria, tá? Aqui está o mesossoma dessa bactéria. E é como se ela fosse, acontecesse uma invaginação aqui nessa bactéria, e ela fosse dividindo até fazer parte, se dividindo aqui, ao meio, colocando uma bactéria para um lado, outra para o outro, igual tá aqui nessa imagem microscópica, como se vocês pegassem um pedaço de papel, partisse ao meio e tivesse já 2 bactérias. Isso acontece a cada 20 minutos, ou seja, enquanto uma aqui está se reproduzindo, a outra também já está reproduzindo no outro local, a outra está se reproduzindo em outro. Então, assim, a cada 20 minutos a gente tem milhões e milhões e milhões de bactérias sendo replicadas, tá? Sendo, como é que eu posso falar? Sendo divididas, sendo reproduzida e o organismo sendo infestado por elas. A classificação quanto à respiração das bactérias. Elas podem ser aeróbicas, elas realizam a respiração celular, elas necessitam de oxigênio para sobreviver. Um exemplo é a pseudomonas. Existem também as anaeróbicas, elas vão realizar respiração através da fermentação, elas vão realizar a fermentação, que são divididas em 2 grupos, que são as estritas e as facultativas. As estritas, elas só sobrevivem na ausência do oxigênio, tá? Então, quando não tem oxigênio para elas, é melhor ainda. E as facultativas, que elas podem sobreviver tanto na ausência como na presença do oxigênio, tá? Um exemplo aqui das estritas, que é a Clostridium tetani, tá? Que é a causadora do tétano, e a Escherichia coli, que elas podem sobreviver tanto na presença do oxigênio ou na ausência desse oxigênio. Elas podem sobreviver nesses 2 ambientes. Classificação das bactérias quanto à nutrição. Elas, como eu já falei até no início, né, elas podem ser autótrofas ou heterótrofas. As autótrofas, elas vão produzir glicose através dos seguintes processos, tanto da fotossíntese como da quimiossíntese, né? Elas conseguem produzir o seu próprio alimento. As heterótrofas são incapazes de sintetizar sua glicose, devendo obtê-la através da alimentação ou através da respiração aeróbica, tá? Que precisa de oxigênio, ou através da fermentação, ou a fermentação lática ou a fermentação alcoólica. As bactérias do bem. Agora vamos falar um pouco sobre as bactérias do bem. Como eu falei no início da aula, gente, bactéria não é um ser somente causador de doenças. O nosso organismo ele está infestado de bactérias do bem. Se nós não tivéssemos bactérias do bem, até ali no processo de digestão, ali no nosso intestino, não aconteceria. Graças às bactérias que nós temos no nosso organismo é que a gente consegue ter uma digestão saudável, conseguir sobreviver, né? Ter ali a manutenção saudável do organismo é graças às bactérias. Então, sim, você está infestado de bactérias, só que são as bactérias do bem, né? Um exemplo de bactérias do bem são os lactobacilos. Elas são geralmente,
tá? São consideradas, sim, bactérias do bem. Elas convertem a lactose e outros açúcares simples em ácido lático, que é essencial para a flora intestinal. Então, quando a pessoa tá com um problema, né, de flora intestinal, o que que a gente come? Do que a gente se alimenta? A gente pega, come um iogurtezinho, né? Toma um leitezinho, e aí na mesma hora a tua flora intestinal, né, já começa a funcionar normalmente. Então, quem faz essa função, né, para a nossa flora intestinal funcionar bem, saudável, são as bactérias aí, ó, chamadas de lactobacilos, conhecidas como lactobacilos. Temos Streptococcus também, que ela vai ter essa formazinha aqui, ó, de coco. Na maioria das vezes, ela também é inofensiva ao homem. Essas bactérias aí, elas são, a maioria são encontradas na carne bovina. Ó, aqui, alguns exemplos de alimentos que vão conter essas bactérias, tá? Tanto no queijo, no iogurte e no vinho, a gente encontra esses tipos de bactérias do bem. Benefício das bactérias. Elas vão estar presentes, né, na produção de alimentos e de bebidas, na decomposição de lixo problemático e restos mortais, a produção de medicamentos, digestão, como a Escherichia coli, ela vai estar responsável pela digestão, e a fixação de nitrogênio na atmosfera. Então, assim, as bactérias, eu acredito, né, eu sou defensor das bactérias, porque eu acho que são seres, assim, extremamente importantes para a natureza, para o planeta em si, né, porque elas têm muito mais benefícios do que malefícios. Bactérias, elas vão possuir uma grande importância também, gente, na ecologia, tá? Elas fixam o nitrogênio da atmosfera na forma de nitratos. Elas desnitrificam e devolvem o nitrogênio dos nitratos e da amônia para a atmosfera. Elas vão ser responsáveis pela decomposição, a deterioração de carne, do vinho, das verduras, do leite e de outros produtos de consumo diário. E elas também vão ser úteis para o homem, né? Como na indústria farmacêutica, que utiliza as bactérias para fabricar antibióticos específicos, né? Então, assim, como eu falei no início, as bactérias elas vão ter muito mais benefícios, tá, para nós do que malefícios. E aqui algumas bactérias do mal, que são as terríveis, né? Que são as causadoras de doenças. Que aqui tem algumas patogênicas, como tuberculose, causadora da tuberculose, do tétano, do sífilis, da cólera e da pneumonia. E outras bactérias aqui que causam a difteria, tá? Que o agente etiológico, que é a Corynebacterium diphtheriae. Forma de transmissão pelo ar, contaminado e pela saliva. Sintomas: inflamação das amígdalas, faringe, mucosa nasal. As bactérias produzem toxina e destrói as fibras cardíacas, células nervosas e renais. Tratamento: utilização de antibióticos, penicilina e eritromicina. A vacina, a profilaxia vai ser a vacina tríplice. Essa difteria, ó, causa essa imagem aqui que vocês estão vendo, ó, como nas amígdalas aqui, ó, tá vendo essa inflamação nas amígdalas. E tem a desinteria bacilar, que o agente etiológico vai ser a bactéria do gênero Shigella. A forma de transmissão através de água, alimentos contaminados com fezes dos doentes. Sintomas, que é infecção intestinal, dores abdominais, diarreia sanguinolentas e vômitos. Tratamento, utilização de antibióticos e soro caseiro. Profilaxia, educação sanitária e saneamento básico. Acredito que todo mundo na vida já pegou essa doença aqui, né? Que é a famosa diarreia, né? Aquela famosa dor de barriga, é quando você come algum alimento contaminado, né? Ou um alimento estragado. Ou quando você se alimenta na rua, né? E come alguma comida que não foi bem lavada, né? Algum legume que não foi bem lavado, ou uma comida que não foi muito bem esquentada, né? Que não foi muito bem feita. E aí você acaba contraindo essa bactéria. Todas as bactérias, tá? O tratamento delas são através de antibióticos, tá bom?
Ó, e a maioria também dessas bactérias, além de dar dor de barriga, elas causam também muito vômito. Tem a sífilis também, que a causadora vai ser a Treponema pallidum. A forma de transmissão através de relações sexuais, transfusão de sangue, ou até mesmo congênita, né, que vai passar da mãe para o feto. Os sintomas: aparecimento de uma pequena ferida ou ulceração firme e dura que ocorre no ponto de infecção da bactéria, geralmente no pênis ou na vagina, no reto ou na boca, e posteriormente em outras partes do corpo. Nos fetos, a bactéria pode causar diversas complicações no sistema nervoso, malformação e também ferimentos na pele. O tratamento é através também de uso de antibióticos, tanto quanto a tetraciclina e a penicilina. Profilaxia, né? É o uso de preservativo, porque essa doença, né, pega principalmente através das relações sexuais, tá? Então, o uso de preservativo é indispensável. Realização de teste de diagnóstico por mulheres com a intenção de engravidar também. Então, toda mulher que está, ou que engravidou, ou que está, né, querendo engravidar, precisa estar fazendo esse teste da sífilis, para saber se já contraiu a sífilis. E aí, aqui, algumas imagens, tá? Ó, da primeira fase, fica mesmo, né, essas feridas, tanto na mão, no pé, aqui já é uma fase mais aguda da doença, né? Fique por dentro. Há mais bactérias habitando a sua pele do que a gente viva no planeta. Olha só, como eu falei para vocês, né? O seu corpo está infestado de bactérias. Para ela, o seu corpo é o paraíso, um lugar cheio de oásis onde a água e comida jorram o tempo todo na forma de água, sais minerais e gorduras e proteínas. Então, o nosso corpo é a casinha ideal para as bactérias, né? A realidade assusta. Nosso corpo é feito de 10 trilhões de células e abriga 100 trilhões de bactérias, ou seja, há mais bactérias no nosso corpo do que as próprias células, né? Vocês sabem que a principal composição do nosso corpo são as células, né? Então, imagine vocês que tem mais bactérias do que células, né, no nosso organismo. Da próxima vez que você olhar no espelho, lembre-se de que 90% do que você é uma mega civilização de micro-organismos, tá? Não sai, tá? Então, lembre, quando vocês olharem no espelho, lembre-se que o organismo de vocês está o quê? Infestado de bactérias. Aqui é uma atividade para vocês, tá? Tirem print aí, tirem fotos, dá uma pausa aí no vídeo. E vocês já podem estar respondendo, eu vou explicar para vocês como que vocês vão me entregar lá no grupo, tá bom? Espero que tenham gostado. Estudem também pela apostila, tá? Estudem em casa também. Pesquisem outros meios também, para vocês estarem estudando, tá, gente, em casa, porque vai ser muito importante para vocês. Não fiquem somente aqui na aula do YouTube, tá? Procurem também outros meios para vocês estarem aí aprendendo, tá? Para poder ajudar e a fixar o conteúdo, tá bom? Beijos e até a próxima aula.